Você já teve medo do seu filho não dar conta das demandas da vida adulta? Já se preocupou quanto ao futuro dele? Eu sou Bianca, essa é minha colega Vanessa e hoje vamos bater um papo sobre esse tema medo, que é algo tão comum entre os pais. Vamos lá? Vemos com muita frequência no consultório pais e mães que têm um sonho de ver o filho feliz, dando conta da vida adulta, Resolutivo, isso, pagando as profissional, contas, pagando as contas. tendo a sua própria família. Então, assim, vivendo bem, né? Eu acho que a maioria dos pais realmente trazem isso. Exato. De ver o filho dando conta mesmo e andando com as próprias pernas. Isso. E eu tenho quase certeza de que esse também é o seu sonho. E eu tô muito curiosa pra saber se eu acertei, e eu quero que você já comenta aí pra gente saber aqui, né, Bia? Isso, o que vamos tá acontecendo. participar. Comente aí para que a gente possa trocar essas experiências. Isso, pra gente trocar essa ideia. Então, realmente, muitos pais têm esse sonho de verem os filhos independentes, como a gente está falando aqui, resolutivos, mas muitos não agem de uma forma adequada para que isso aconteça, para que favoreça essa independência desse filho. Verdade. Não é, Nessa? Então, assim, muitos pais questionam o que será que eu estou errando, ou qual é alguma atitude que de repente está atrapalhando para que meu filho alce mais voos, para que ele seja independente, o que eu estou deixando de fazer. Então, muitos questionamentos em torno disso quando observam que esse filho, esse adolescente está crescendo sem essa independência, sem essa resolução de problemas, sem se virar sozinho. Então, esses questionamentos são bem frequentes. O que gera um medo de, meu Deus, será que meu filho vai conseguir dar conta do futuro? Isso. De andar com as próprias pernas, né? E aí, Bia, você falando assim, desse, né, de pensar, poxa, quais atitudes que você, né, ou que os pais em geral estão tendo que pode dificultar esse processo? Eu posso pensar em várias aqui, na verdade tem várias, né? Várias atitudes relevantes. Sim, e comportamentos que atrapalham. Mas acho que talvez o principal que a gente pode trazer é a questão da superproteção. Sim. Né? Então, é muito importante que você saiba a diferença entre proteger e super proteger. Então, a proteção, que é o cuidado, é você oferecer ali esses cuidados básicos mesmo que o seu filho precisa para sobreviver até, né? Então, quando criança, ele precisava muito mais desse suporte, né? Desse cuidado. E agora, como adolescente, ele já não precisa tanto. Mas ainda é muito essencial. Claro, com certeza. Né? Todo esse cuidado. Então, assim, já a superproteção é ir além dessa proteção e cuidados básicos, como você está trazendo nesse. O nome até já diz, né? Super. É como se os pais, muitas vezes, vivessem a vida dos filhos. É pensar pelos filhos, é decidir pelos filhos, resolver os problemas do dia a dia, do cotidiano, pelo filho, o que prejudica muito a jornada desse adolescente para se tornar essa pessoa mais independente, para realmente alçar mais voos, para ter esse desenvolvimento mais saudável e até mais confiante e seguro de si mesmo. E às vezes essa questão, né, de resolver pelo filho, claro que tem questões que vão ser realmente difíceis, né? Que de fato os pais vão ter que interferir. Isso, mas de acordo com a maturidade, de acordo com o que você observa ali no seu filho, já tem várias coisas que ele pode dar conta sozinho. E você pode estimular para que isso aconteça, né? Como eu disse aqui, para ele ficar mais confiante e seguro de si mesmo. Isso, incentivando, dando suporte, estando ali por perto. Apoiando, assim, estando ao lado, né? Apoiando, mas sem fazer, sem resolver, deixar que ele mesmo faça. Isso, mas ao mesmo tempo falando, eu tô aqui do seu lado. Isso. Se você precisar, eu tô aqui pra te ajudar. Né? Não é também assim, deixar ele sozinho, solto sem nenhum suporte. Né? Isso mesmo. É importante que você compreenda que você e seu filho são pessoas diferentes. A gente vê muito isso no consultório, né? É verdade. Que os pais acham que só porque é filho, que é meio que uma extensão, que ele pode decidir, que deve decidir tudo por ele. É verdade. Resolver por ele, pensar por ele. Isso. E não, existe aí, tem que ter um equilíbrio, né? Claro que algumas situações é necessário que você faça esse papel realmente. Tem essa interferência. Isso porque ele ainda não está maduro, porque ainda ele não é 100% dono de si, não é responsável completamente. Tudo isso, né? São adolescentes. Mas dentro da medida, dentro das possibilidades, você tem que dar sim essa autonomia para esse adolescente.
Isso mesmo, Nessa. Então, quanto mais habilidades ele tiver, como por exemplo, saber dizer um não, impor seus limites, se posicionar, não é? Saber resolver problemas, inclusive pensar em diversas alternativas para resolver esse problema, respeitar o espaço do outro, mas ele vai se tornar um jovem adulto habilidoso, sabendo resolver suas próprias questões, independente, autônomo, como a gente já falou aqui em algum vídeo passado, né? A gente reforçou porque de fato isso faz muita diferença para ele lidar com as frustrações da vida adulta, com os problemas da vida adulta, porque ele vai lidar, né, de uma forma mais frequente, digamos assim. Então, por isso que é importante desde cedo estar desenvolvendo essas habilidades. Com certeza, porque hoje você enxerga ele como uma menina, um menino, né, aquele eterno bebê. Mas eles vão crescer e vão se tornar adultos. E é isso, como a gente colocou no início do vídeo, né? A gente tem certeza de que você quer que ele se torne um adulto responsável, feliz, que consiga dar conta das coisas, de ter a própria vida dele. Então, para que isso ocorra, é preciso que você consiga dar espaço para que ele desenvolva todas essas habilidades que Bia acabou de colocar aqui. Isso, exatamente. Então, assim, acredito que a gente tentou clarear aí para você de casa a diferença. Como é que eu vou voltar? Bom, então a gente clareou um pouquinho do que era a superproteção e a proteção. Acredito que você aí de casa tenha conseguido perceber. E aí vai a nossa primeira dica do vídeo, né, Nessa? Aproveitando aqui o embalo para que você consiga identificar qual que está sendo o seu posicionamento com o seu filho. Se realmente está sendo de uma proteção adequada ou uma superproteção. Caso você observe que você está sendo super protetora, super protetor em relação ao seu filho, comece essa mudança de forma gradual. Não precisa, de certa forma, você soltar o filho, já que é necessário. Porque é difícil fazer isso, assim, né? A gente entende que toda essa atitude de superproteção é visando realmente o cuidado, a proteção, o bem-estar. É sempre querendo fazer o melhor, né? O melhor, a melhor das intenções. Sim. Só que quando a gente observa que essa superproteção pode prejudicar uma proteção futura, no sentido dele ser mais resolutivo, como a gente está falando aqui, de saber se virar, de lidar com os próprios problemas, então isso já prejudica. Isso. Então é importante que você comece isso de forma gradual, sempre conversando e dialogando com seu filho para que ele também tenha um entendimento e se sinta disposto de estar também gradualmente tomando mais iniciativas. Porque a gente percebe que se a gente coloca o filho numa redoma de vidro, evitando situações de frustração, problemas, isso vai prejudicar o desenvolvimento saudável desse adolescente. Então, por isso a importância da gente observar e identificar se a gente está sendo super protetora para que a gente consiga, de forma gradual, melhorar esse comportamento. Isso. Então, o primeiro passo, fazer essa reflexão, essa autorreflexão, para identificar se você realmente está protegendo ou se você está super protegendo. E aí lembrar que o seu filho ele não vai ter você o tempo inteiro com 24 horas colado ali nele. Isso. Hoje já não é viável, né? Já não tem assim esse controle, esse estar ali o tempo inteiro para poder resolver. Imagine quando ele virar um adulto. Então. E nem vai ser saudável também. Não. E até não é bem aceito pela sociedade. Socialmente também não é. Não é bem visto. Então, como ele não vai ter você o tempo inteiro, ele precisa desde já adquirir e treinar essas habilidades para que justamente quando ele se veja, entre aspas, sozinho, assim, adulto, já pronto, né? Para poder dar conta das coisas que o mundo adulto traz mesmo, para que ele consiga fazer isso da melhor forma possível, para que ele não tenha, por exemplo, um estresse ou uma ansiedade, ou que tenha outras questões realmente emocionais em torno, né, dessas dificuldades que são muito comuns. Então, faça essa reflexão já para pensar aí em como até mudar um pouquinho e deixar um pouco de ser super protetora demais ou super protetor. Isso mesmo. Então é isso, é importante que você saiba que ter uma vida com qualidade, se sentir bem, se sentir satisfeito, realizado, é uma proteção até para a saúde mental do seu filho. Como eu falei anteriormente, né? Esse nível de ansiedade, estresse, até de depressão, tudo isso pode fortalecê-lo para que ele não tenha essas questões, esses problemas relacionados a essas questões emocionais. Então,
a gente já colocou algumas questões aqui, e se você ainda não se convenceu de que super proteger seu filho uma boa, isso, é uma grande furada, exato. A gente vai te dar alguns motivos pra você acreditar no que a gente tá falando. Ter mais clareza e até saber identificar se isso realmente está acontecendo e agir diante do que a gente vai colocar aqui pra vocês. Isso. Então, a primeira consequência que pode acontecer é justamente seu filho ele não ter habilidades em lidar com frustrações, né? Dele ter uma baixa tolerância à frustração. Então, se você resolve tudo por ele, se você o super protege demais pra que ele não sofra, pra que ele não se magoe... Evita passar por problemas. Isso. Às vezes até tá tendo algum problema, mas não conta pra ele, Isso. não faz com que ele compartilhe, né? Às vezes escondendo, às vezes evitando, né? Que ele saiba. Tudo isso, de certa forma, é negativo porque ele não vai desenvolver habilidades pra lidar com isso. E também... Lembrando, só te interrompendo, Nessa, lembrando que assim, é tudo que for adequado para a idade dele. Não é que Claro. vocês vão estar passando algo a mais, algo que eles não vão resolver. Não, é o que for adequado para a idade. O que cabe, né? Ele resolver. Exatamente. Então é importante ter essa sagacidade aí pra entender, né, o que realmente cabe pro meu filho nesse momento ou não. E percebendo que aquilo ali ele daria conta, né, devido à idade, devido à maturidade dele, aí sim, né, Isso. colocar e compartilhar. Porque ele precisa desenvolver essa habilidade e buscar estratégias por si só de dar conta disso. Né? Poxa, eu fiquei frustrado porque não deu certo aquele plano que eu tinha feito. Então vamos pensar em outra solução. Então vamos buscar uma outra saída, Algumas né? alternativas. Ou então vamos aceitar que deu errado e a vida que Isso. segue. Vamos pensar numa próxima coisa. É isso mesmo. E além disso, também ele precisa desde cedo compreender que a vida é cheia de questões que vão nos frustrar mesmo. Né? A dor ela faz parte até do nosso próprio processo de evolução, de crescimento. Fortalecimento, amadurecimento. Sim, de tudo. E não tem como... Eu sei que você o ama muito, né? Que você, por você, ele nunca ia sofrer, não iria se magoar. Mas ele vive em sociedade, né? Então faz parte, vai acontecer mesmo. E quanto mais cedo ele adquirir essas estratégias para poder lidar com isso, mais fácil vai ser, inclusive na vida adulta. Porque se ele não aprende agora, enquanto adulto ele vai sofrer muito mais. Mais tarde isso vai ser cobrado dele. Porque ele não vai saber lidar, ele já um indivíduo adulto, sem saber lidar com essas frustrações, e isso pode fazer com que ele reaja de uma maneira até mais agressiva em relação a essas frustrações. Porque não consegue, né, controlar as emoções. Exatamente, o que pode impactar nas relações sociais dele. Então vai trazer um prejuízo muito grande. Isso, é isso que você colocou das relações, né? Porque você, enquanto mãe, você tem uma paciência maior, é meu filho... Isso. Entende mais, compreende, mas o amigo talvez não, né? A namorada, o namorado, Os o colegas chefe, de trabalho, enfim. não vão ter esse mesmo cuidado, essa mesma proteção, né? E aí não que seu esperam filho, isso dele. E aí que você evitou tanto que seu filho sofresse, agora ele vai sofrer, não vai ter jeito. Isso, E talvez você muito vai mais. sofrer por se sentir impotente de não conseguir mudar a situação ou resolver o problema do seu filho. Verdade. Então é muito pior, né? Isso. Outro motivo que a gente tem aqui a levantar para vocês é a dependência. Se você aí de casa costuma decidir pelo seu filho, direcionar a vida do seu filho para o que você acredita que é o melhor para ele, Que é o ideal. exato, não estimulá-lo a dar uma opinião em determinadas situações, então ele vai se tornar um adulto dependente. Ele vai precisar de ter alguém que gerencie as situações da vida dele. Que decida por ele. Que decida por ele. E isso pode, inclusive, lá na frente levar a uma frustração também dele, não é? De se perceber nessa situação no qual ele não tem autonomia de se governar, de decidir pela vida dele, de viver a vida que ele realmente quer, não aquela que as pessoas acreditavam que é bom para ele, que seria bom para ele. Se tornando uma pessoa indecisa. Indecisa, muito insegura. Sim. E é em todos os aspectos da vida, não é, Nessa? Sim, com certeza. Inclusive vai impactar na autoestima dele. Isso. Ele pode até se sentir inútil, né? Tem a sensação de fracasso, de sentir que não dá conta das coisas, de que ele é menos do que os outros, porque ele vê talvez os colegas, os amigos se saindo bem na vida, conquistando coisas. E então
existem aí muitas interferências, né? Muitas interferências realmente negativas que podem acontecer. Então é importante que você faça essa reflexão e veja que realmente a superproteção, ela não tem muito a oferecer, assim, né? Não, é como eu coloquei aqui. Acaba que a superproteção hoje não protege no futuro. Deixa desprotegido. Deixa o indivíduo, entenderam aí? Deixa o indivíduo desprotegido, porque ele não sabe lidar com as próprias emoções, com as frustrações, com os problemas e dificuldades da vida. Então ele tá desprotegido. Protegeu tanto para lá na frente estar desprotegido. É verdade, realmente. Então, vou aproveitar essa nossa fala até para dar mais uma dica aí que é muito importante. Anotem, não esqueça, a gente sempre bate aqui na mesma tecla, né? Para vocês estarem com um caderninho anotando todas essas dicas, para não deixar passar. E tá sempre depois revisando né, o que foi dito aqui. Então, essa outra dica é até um pouco impactante, que é você não é responsável totalmente pela felicidade do seu filho. Isso mesmo. E essa dica, Bia, que você tá dando, é muito importante, assim, para que você, né, que está assistindo, lide melhor com esse medo. Isso. Do filho fracassar, do filho talvez não ter uma vida que você gostaria. Ai, será que meu filho vai ser feliz como eu gostaria que ele fosse? Então, essa primeira dica que Bia tá colocando é justamente para te ajudar a dar conta desse medo. Isso mesmo, Lissa. Então, por que você não é totalmente responsável pela felicidade do seu filho? Porque, primeiro, que o conceito de felicidade é abstrato. O que isso quer dizer? Que é relativo, ou seja, o que me faz feliz, de repente, não faz você feliz, e vice-versa. O que faz feliz pra você, talvez não é a mesma coisa que o seu filho... que faça feliz, seu filho feliz. Então, assim, às vezes você quer ali impor determinados caminhos, escolhas para a vida do seu filho que vai te fazer feliz e que você acha que vai trazer essa felicidade para ele por você ficar feliz, mas na verdade não, porque ele é outro indivíduo, ele tem outra forma de pensar, ele tem outros interesses, outros sonhos. Então, não tem como você ser responsável por essa felicidade totalmente. Você é responsável em dar amor, carinho, proteção adequada. Suprir essas necessidades básicas, cuidado, né? Exatamente. Mas essa felicidade ampla, não. É algo realmente que compete a cada um individualmente. Isso, exatamente. Então, acho que essa dica é bem importante aí para vocês repensarem, como a Nessa colocou, em relação a esses medos, a essas inseguranças, né, de como que seu filho vai crescer, como é que ele vai ser futuramente, da proteção, da superproteção, para vocês ficarem tranquilos aí de casa, né, você que tá assistindo a gente. Vai tranquilizando o coração. Exatamente. Então, o primeiro motivo é justamente, né, ter essa consciência de que a felicidade, ela é abstrata. E o segundo motivo é você compreender que você, nem eu, nem Bia, nem ninguém, tem o controle de tudo. Não mesmo. Eu vou até pedir pra você pegar o seu caderno. Na verdade, você já está com o seu caderno na mão. A gente espera sim. E escreve bem grande, né? Letras garrafais. Eu não tenho o controle de tudo. Depois grife, depois passa o marca-texto. Que é justamente pra você compreender e não mais esquecer. Fixar ali na memória que de fato você não tem o controle de tudo, não vai ter o controle total do seu filho, da vida dele. Isso, nem da sua, nem da dele. Exatamente. Então, só por si só, esse medo já até dá uma diminuída, né? Um alívio, assim. Porque realmente não tem como controlar. A gente controla ali nosso ambiente, nossa rotina, minimamente, né? A gente se organiza. E que bom, né? Porque senão ia ser caótico. Então, com certeza. Temos um certo nível de controle, mas não sobre tudo. Inclusive, a pandemia tá aí pra mostrar pra gente, né? De que as coisas acontecem sem a gente esperar de uma hora pra outra. Mesmo que a gente tenha todo um planejamento, que a gente faça tudo pra acontecer certinho, né? De forma esperada, mas ainda assim a vida pode vir lá e bagunçar tudo. Isso, então você tendo essa consciência, também passando isso pro seu filho, que é importante ele já saber, né, desde agora. Isso facilita, a gente leva a vida de forma mais leve, mais tranquila. Não é que você não vai se organizar, você vai sim, mas quando acontecer de bagunçar tudo, como agora, por exemplo, na pandemia, sua frustração vai ser muito menor. Isso, porque você vai lembrar disso, né, e o seu mesmo. filho também.
É isso aí. Então, assim, ter esse controle total sobre a vida do seu filho é impossível, é irreal, não tem como. Eu sei que muitas vezes você aí de casa acaba se cobrando muito para ter esse controle quando algo sai fora do que você programou para o seu filho. Meio que ali é uma forma de lidar com a frustração. A gente sabe que é triste, né? Que magoa. Porque é uma pessoa que você ama e que você tá vendo ali que não deu certo alguma coisa, a gente realmente fica chateado, né? E é por isso que eu vou puxar aqui o terceiro motivo, que isso não é justo com você. Já parou pra pensar? Você ser responsável por fornecer todos os elementos para fazer seu filho feliz? Já é difícil a gente se fazer feliz individualmente. Imagina ser responsável pela felicidade completa do outro. Exatamente. É difícil a gente se controlar por completo. Então, assim, é difícil, então, mais difícil ainda a gente controlar a vida de outra pessoa, mesmo que seja do seu filho, que é uma pessoa que você ama, que você quer o melhor. Sim. É difícil você cuidar, fornecer para você mesmo todos os elementos que te façam feliz. E imagina você ser responsável pela vida do outro, pela felicidade do outro. Então, assim, isso é pesado, isso é puxado, sabe? Então, assim, é uma maneira de você pensar do que a gente está falando aqui para você conseguir aplicar na prática sem se cobrar. Sem se cobrar para que você dê tudo isso ao seu filho. Até porque é interessante que ele corra atrás, que ele busque digamos assim, esses elementos que fazem com que ele se sinta feliz. Por conta própria, Por conta própria, porque como a gente colocou aqui, felicidade é um conceito abstrato, então o que faz você feliz provavelmente pode ser que não faça o seu filho feliz e vice-versa. Então, assim, a partir do momento que você se sente responsável por dar essa felicidade completa ao seu filho, você impede que ele pense, que ele identifique o que realmente faz bem a ele, o que faz ele feliz, que ele corra atrás disso. Sem falar, Bia, que ele até pode se acostumar a depositar essa felicidade no outro. Isso. A esperar que o outro traga essa felicidade, que o outro faça feliz. E não é assim que as coisas acontecem. A gente vê muitas pessoas em relacionamentos muito conflitantes justamente porque deposita no outro aquela felicidade. É o outro que tem que me fazer feliz. Isso. E não é assim. Cada um é responsável por manejar a sua vida e buscar a sua felicidade. Então, quando você deposita no outro, e se o outro for embora, e agora? Né? Como é que faz? Como é que vai ser? Você me deixou, era pra ter me deixado, mas assim... Isso quer dizer que você colocou a sua felicidade na mão do outro, né? E isso é ruim para o outro, é ruim para você. E quanto mais cedo ele perceber isso, melhor vai ser para ele lidar, né, com essas questões agora na adolescência e no futuro, quando ele tiver, por exemplo, esse tipo de relacionamento, né? Isso, exatamente. É isso mesmo. E falando sobre isso, de não ter o controle sobre tudo, é muito comum, assim, pais e mães escolherem e definirem até o que o filho quer fazer quando crescer. Isso. Inclusive, isso é bem comum. Sim, de escolher a profissão. De querer controlar tanto, que quer controlar até uma escolha que é uma escolha a longo prazo, que vai provavelmente fazer parte ali da vida dele pra sempre, né? Geralmente, claro que a pessoa pode mudar de profissão, mas geralmente quando você escolhe uma profissão, você fica nela ali durante muitos anos. Exatamente. Então, é preciso que você dê esse espaço para que o seu filho faça essa escolha. E lembrar que isso não depende de você. Você pode falar os pontos positivos, você pode estimular, incentivar a uma determinada profissão, mas essa escolha vai pertencer ao seu filho. Somente ele. Somente ele. Eu, por exemplo, eu já tive a experiência de trabalhar no cursinho pré-vestibular e eu via muitos adolescentes frustrados, porque alguns já tinham entrado na faculdade e saíram porque estavam fazendo um curso e não eram felizes naquele curso, porque era a escolha do pai e da mãe, não deles. Então, eles foram, iniciaram, não conseguiram finalizar, né? Voltaram pro cursinho. Desistiram, voltaram pro cursinho. Pra tentar isso de novo. Acontece muito. Né? E assim, muitos até nem desistem, conseguem até formar e até atuam durante um tempo, né? Até conseguem trabalhar realmente naquilo, mas que são infelizes, frustrados, porque estão fazendo algo que não é significativo, não faz sentido pra eles, né? Fez porque eu queria agradar a minha mãe, porque meu pai na época exigiu. Então, esse controle, você precisa trabalhar, você precisa dar espaço para que o seu filho
Principalmente nessas decisões mais sérias, né? Isso, de longo isso faz prazo. parte do desenvolvimento saudável dele. E isso Precisa que ele dar escolha. espaço, exato. Pra ele se conhecer, pra identificar, como eu disse aqui, o que faz bem a ele, o que faz ele feliz. Que ele já, mesmo que assim, ele escolha algo, vou pegar aqui o exemplo da profissão, né? Sim. Mesmo que ele escolha um curso que de repente lá na frente ele perceba que não era um curso que ele queria, mas ainda assim foi uma atitude que ele tomou, uma escolha que ele teve por ele mesmo. E que ele mesmo se arrependeu e quebrou a cara e repensou, não é? Então, assim, faz parte do processo isso aí. Mas a partir do momento que tem uma decisão de uma terceira pessoa, mesmo que seja pai, que seja mãe, enfim, isso leva mais frustração, até porque muitas vezes muita dor e sofrimento. Esse jovem, né, já jovem, cursando aí faculdade, muitas vezes não querem desistir porque tem medo de desagradar os pais. Sim. Então, assim, meio que vira uma bola de neve. Não é frustrante pra ele que tá ali naquela situação. E às vezes vai ser frustrante também pra você depois descobrir que meu filho tá fazendo algo que não gosta, fez só porque eu queria na época. Isso. Aí ficam os dois infelizes, né? Por conta de algo que poderia ter sido conversado, poderia ter sido melhor resolvido. Isso mesmo. Então é isso, gente. A gente entende que assim não é uma culpa do pai ou da mãe. A gente sabe que assim você que tá aí do outro lado, que tá passando por essa situação, que quer o melhor, não é pra prejudicar de forma nenhuma, não é causar melhor, né? uma frustração, não é causar uma tristeza, como Nessa disse aqui agora, é sempre querendo fazer o melhor. A gente entende perfeitamente isso. Mas como a gente está dando aqui essas dicas, essas orientações, essa nova percepção para que você realmente reveja seu posicionamento em relação ao seu filho e que conduza isso da melhor forma possível. E isso, inclusive, vai ajudar e muito o vínculo de vocês. A vocês dois terem um relacionamento saudável, uma vida com mais qualidade como é que eu posso dizer, psicológica, né? Que assim seja. Então, verifique como tem andado isso na sua casa. Como que você está se posicionando com o seu filho. Faz essa reflexão. Exatamente, se você está interferindo muito nas decisões. Às vezes até eu vejo nos próprios relacionamentos amorosos, às vezes a mãe ou o pai não acreditam muito da relação, ou então não gostam muito ali do namorado do filho e interferem. Já, por exemplo, eu já passei por isso, eu sei que isso não vai dar certo. Mas assim, ele nunca passou, vai ter que passar, vai ter que experienciar e ter esse aprendizado por conta própria. Então por isso que é importante que ele tenha as suas próprias vivências, suas próprias escolhas e decisões, mesmo que com isso, com as decisões, eles quebrem a cara, que eles se arrependam. Como eu disse, faz parte do processo do aprendizado, amadurecimento, fortalecimento. Sem isso, ele não vai ter como ter esse amadurecimento tão esperado para a vida adulta. Isso, né? Ele pode sofrer muito mais na vida adulta. Exatamente. E a gente espera que você tenha gostado, que tenha sido útil e que tenha feito sentido para você. Isso. Né? Quando a gente traz todas essas questões, é para trazer uma reflexão e para te ajudar minimamente aí na sua casa, na relação com seu filho. Então, eu espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, comente, participe, interaja com a gente. A gente gosta de estar sabendo o que vocês estão achando, ou então vocês podem dar sugestões, né, do que vocês querem que a gente aborde aqui. A gente está aberta pra gente estreitar esse laço aí entre a gente e você que está aí de casa. Não deixa também de compartilhar. Às vezes você tem uma amiga ou um amigo que está passando por questões também parecidas com os filhos adolescentes. Então isso também vai ajudá-los e também de certa forma nos ajuda, porque o nosso intuito aqui, né, Bia, é levar esse conhecimento para outros pais, para outras mães, justamente para ajudar, porque a gente sabe que a adolescência é uma fase realmente muito difícil, não só para o adolescente, mas para vocês também. Exatamente. Então é isso. Então, até a próxima, né? Tchau, tchau. Tchau.